Bendirei o Senhor todo tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o nome do Senhor. Busquem o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele são radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Amém? Eu acho muito interessante que o salmista vai dizer: provem e vejam como o Senhor é bom, e aquele que teme ao Senhor de nada tem falta. Salmos 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada nos faltará. E eu acredito que nessa noite você deveria dizer à sua alma que de nada você tem falta, porque o Senhor já provou sobre a sua vida, o Senhor já trouxe a provisão sobre a sua vida. Ainda que você passe por dificuldades, ainda que a sua vida esteja uma tribulação, o Senhor já trouxe a provisão. Ainda que você não veja, o Senhor já trouxe a provisão. Então, ainda que as suas lágrimas rolem, ainda que o seu coração fique abatido, o Senhor está a caminho enviando a provisão. Então vai dizer aqui: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz os que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Eu acho interessante, porque nós, irmãos, nós achamos que precisamos de muitas coisas, quando na verdade o Senhor nos dá o que necessita, ou o que nós precisamos, né? Nós achamos que devemos pedir muito e muito: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, mas o Senhor está dizendo: eu estou te dando o que você precisa, não o que você quer. E nós precisamos entender isso. Senhor, me dá o que eu preciso e não o que eu quero. Senhor, até aqui está suficiente. E eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor porque de nada eu tenho falta. No versículo 8 vai dizer assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provar e ver do Senhor como o Senhor é bom é um chamado para experimentar a presença de Deus na prática. Quem entendeu que com Cristo não temos nada, entende que provar e ver é mais que experimentar a presença do Senhor. Então que nessa noite você possa dizer à sua alma: eu não tenho falta de nada. Ainda que eu queira alguma coisa, eu não tenho falta de nada, porque o Senhor já enviou o que eu preciso. Que nessa noite você possa experimentar, provar e ver como o Senhor é bom conosco. Amém? Fiquem à vontade, se quiser ajoelhar, ajoelhe, se quiser orar em pé, fiquem à vontade. Ai, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos ser gratos, meu Pai, porque de nada nós temos falta, Jesus. De nada nós temos falta, porque o Senhor é conosco, Jesus. Ai, Espírito Santo de Deus, nós queremos experimentar dessa glória nessa noite, Senhor. Nós queremos provar e ver o quão o Senhor é bom, Jesus. Senhor, toque nessas almas nessa noite, Senhor. Envie o recurso necessário para essas almas, Espírito Santo. Envie o que eles precisam, Senhor, e não o que eles querem, meu Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, encontre esse lugar novamente, Senhor. Manifesta os teus sinais para o teu povo, Senhor Jesus. Ah, Senhor, envie o recurso para aquele que ainda precisa, Jesus. Envie o recurso, meu Pai, para aquele que está necessitando da sua presença, Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, que nessa noite o seu alcance na frente deste lugar, Senhor. Senhor, nós queremos que a sua presença é real neste ambiente, Senhor. E nós pedimos: vem, Senhor Jesus. Vem mais uma vez, meu Pai. Vem mais uma vez, de novo, Senhor. Pois nós só queremos apenas a tua presença, Senhor. Nós não queremos mais nada além da tua presença, Espírito Santo. Oh, Jesus, enche esse ambiente com tua glória, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, Senhor, a tua unção sobre este lugar, Pai amado. A unção que despedaça o jugo. Ah, Espírito
Santo de Deus, toca, Senhor, sobre cada aqui, representando a sua família. Espírito Santo, toca sobre aqueles que não conseguiram se adentrar na sua casa nessa noite. Senhor, toca sobre aqueles perdidos, Senhor, que ainda não conseguem entender que precisa retornar ao teu caminho. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia nesta noite. Que sua misericórdia venha alcançar as nossas vidas, Pai amado, para que a tua presença não venha se afastar de nós. Santo Espírito de Deus, em o nome de Jesus, Pai amado, toda seca, todo dardo inflamado, Senhor, que tem afetado os teus filhos, venha cair por terra, em o nome de Jesus. Pai amado, que todos os comichões dos ouvidos, Senhor, sejam destronados em nome de Jesus. Todo entendimento, Senhor, contrito, caia por terra. Espírito Santo de Deus, unge, Senhor, unge as mentes, Senhor, nesta noite. Espírito Santo, toca sobre cada coração aqui representado, Pai. Senhor, o Senhor sabe o que precisamos para essa noite. Espírito Santo, toca sobre o ministério de louvor, Senhor. Que eles venham adorar, Senhor, conosco, em espírito e verdade, Senhor. Usa cada um deles, Espírito Santo de Deus, para cada nota tocada, Senhor, para cada som, Senhor, de cada voz. Entoe sobre essa igreja, Senhor, libertando os cativos, restaurando os perdidos, curando vidas, Pai amado, transformando vidas. Espírito Santo de Deus, eles estão no meio dessa guerra, Senhor, e eles estão à frente, Pai amado. Então toca eles, unge eles, Pai amado, que toda seta que tem tentado, Senhor, contra o teu ministério venha cair por terra. Que todo laço, todo embaraço de Satanás venha cair por terra, Espírito Santo de Deus. Pai amado, derrama um bálsamo sobre a vida de cada um, Senhor, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, apresento a vida do diácono, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, conduzi-los em unção e autoridade. Espírito Santo, toca sobre o ministério de intercessão, Pai amado. Que eles venham interceder, Senhor, como nunca antes. Que eles venham entender, Senhor, que o Senhor precisa. O Senhor quer cada um no seu lugar. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, sobre aquelas pessoas que acham que o Senhor não escolheu nada para elas, Pai amado. Senhor, o Senhor escolheu cada um pelo teu nome. Espírito Santo de Deus, faz eles enxergar o teu propósito neles nessa terra. Santo Espírito de Deus, que toda cegueira espiritual venha cair por terra. Que todo laço, Senhor, todo embaraço de Satanás caia por terra. Tudo que foi tramado, Espírito Santo, nesta noite, venha cair por terra em o nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre este lugar. Nós declaramos, Senhor, sobre o bairro do Sítio Joaninha, Senhor. Que o Senhor vai, Pai amado, derramar o teu sangue com misericórdia, Senhor, sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, cada lar representado neste bairro, Senhor, seja ele, Pai amado, tocado com teu anjo nesta noite. Espírito Santo de Deus, aquele casamento que está para se acabar, Senhor, vai e intervém. Espírito Santo, aquela criança que está sendo abusada neste momento, toca, Senhor, não deixa. Santo Espírito de Deus, que todo espírito difícil venha cair por terra. Espírito Santo, declaramos que este bairro pertence a Ti, Senhor. Todo Deus contrário a Ti já caiu por terra, porque sabemos que o Senhor é maior que todos os outros deuses por aí. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, Pai amado, nós declaramos a falência do inferno nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós declaramos sobre este lugar. Todo ladrão de entendimento já perdeu as suas forças. Espírito Santo, intervimos na região celestial para que todo Senhor, para que todo Satanás que tem tentado contra a vida dos teus filhos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, tudo
aquilo que tem tentado, Senhor, lançar enfermidade, Pai amado, lançar ansiedade, depressão, Senhor, em o nome de Jesus, caia por terra agora. Nós declaramos, Senhor, o Teu poder reina sobre este lugar. Nós declaramos, Senhor, sobre cada casa aqui representada, Pai. Se estiver, Senhor, alguma coisa oculta, neste momento já caiu por terra em o nome de Jesus. Satanás não tem poder sobre este lugar, Senhor. E nós declaramos, Senhor, a Tua unção, despedaçando todo jugo, Senhor, toda acusação, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem gerado em nós, Pai. Obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia que nos trouxe até aqui, que nos alcançou, Senhor amado, que nos fez ter um encontro contigo, Pai. Obrigado por esse amor. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Ah, se não fosse o Teu amor, ah, se não fosse a Tua misericórdia sobre nós, se não fosse a Tua graça, ah, nós nem estaríamos aqui nessa noite. O motivo de nós estarmos aqui é porque o Senhor nos encontrou. E nós queremos dizer que nós não trocamos o Senhor por nada. O Senhor é o nosso governo, o Senhor é a nossa soberania, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é a nossa porta, o Senhor é o nosso pastor. Tu és o bispo das nossas almas. Tu és o amado dos nossos corações. Tu és o nosso primeiro amor. Tu és a nossa paixão. Nós temos sede, nós temos fome do Senhor. Sem Ti nós nada somos, Abba. Ah, Tu és maravilhoso. Tu és digno. Será que você pode elevar aos céus, elevar ao Senhor palavras de adoração nessa noite? Diga o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama. Nós chamamos Deus, nós chamamos Deus, nós chamamos. Nós te desejamos, te queremos. Sem Ti nós nada somos, Deus. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca, Ele me she
ao seu mestre. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Obrigado por esse amor. Obrigado por esse amor. Eu não te troco por nada. Diga isso a ele. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava. Diga isso. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E os meus pecados levou. Os meus pecados ele levou. Diga isso a ele, diga. Eu não te troco por nada. A minha alma buscava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi. Eu não te troco por nada.
isso. Que era sem pecado e não, Ele não te condenou. E no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim e os meus pecados levou. E quem é esse? Ele é Jesus. Ele não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quantos foram sarados? Quantos foram curados por esse amor? Obrigado, Jesus. Então declare: quem chegou na minha tormenta me livrou em Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, meus problemas transformou minha tristeza. minha vida inteira. Me vestiu com pôs azeite em Minha cabeça me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Oh, o seu Pai não te rejeita. Oh, o Senhor nesses dias, o Senhor tem dado sinais à tua igreja. Nós estamos vindo de 2 cultos em que o Senhor, Ele promoveu um ambiente diferente para mostrar para mim e para você que o anseio de Deus é que a tua igreja acesse este lugar de milagre. E é por isso que o Senhor pega corações incendiados e faz com que esses corações manifestem do poder de Deus. Mas o Senhor, Ele não pega só corações incendiados, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele não desperdiça a cana quebrada e nem apaga o pavio que ainda fumega. Então às vezes você se olha num ambiente de glória e você diz assim: meu Deus, mas eu não sinto. Meu Deus, mas parece que eu não me movo. Senhor, eu até queria sentir o que o irmão está sentindo, mas eu não consigo. Senhor, eu queria ter a percepção da tua glória no ambiente, mas para mim é muito difícil. Talvez enquanto as pessoas estão queimando de fogo, através do poder de Deus, você está dizendo: eu queria, mas eu não consigo. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: não importa se a cana está rachada, tem um pouquinho de fogo aí? O pavio está fumegando pelo menos um pouquinho? E sabe como que o Senhor identifica que tem um pouquinho de fogo nesse pavio? Porque hoje você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Mesmo sem sentir, você escolheu estar aqui. Mesmo talvez com dor, você está aqui. Deixa eu dizer para você que entrou aqui por essas portas desanimado. Está desanimado? Mas está aqui.
E sabe o que acontece? Como nós falamos de diversas vezes, o Senhor passeia em meio aos louvores. E sabe o que acontece quando Ele passeia em meio aos louvores? Ele vê você mesmo sem conseguir erguer a mão. Ele vê você mesmo sem que a adoração não saia dos teus lábios. Enquanto a gente adora, Ele passeia. E enquanto Ele passeia, Ele sonda o seu coração. E quando Ele olha para você, Ele diz: está desanimado, mas ainda tem pavio. Está triste, mas ainda tem pavio. Está enfermo, mas ainda tem pavio. E sabe o que Ele vai fazer com você nessa noite? Ele vai lançar fogo sobre esse pavio. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Deus quer derramar fogo continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer, irmão. Eu não aceito mais adorar do jeito que eu estava. Eu quero sentir a glória. Eu quero provar e ver que o Senhor é bom. Ei! Prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Oh, recalabassúrias. Continuamente sobre o altar. Deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. E o fogo arderá sobre o altar, não se apagará. Sabe por que você está de mão dada com essa pessoa? Você está de mão dada com essa pessoa porque sozinho você não consegue. Sozinho você não tem força. Por isso que você está segurando na mão dessa pessoa que está do seu lado. Oh, recalabassorias. Ei, rebalabassorias. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me
ajude a melhorar. Diga para essa pessoa que está do seu lado: me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar.
o Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês. Nesses dias o inferno tem lutado contra a igreja de Cristo. E talvez você vai ouvir isso e você vai dizer: tá, mas a gente já sabe disso. Irmãos, mas a palavra vai dizer que nos últimos dias a iniquidade aumentaria. As escrituras vai mostrar que nos últimos dias a igreja sofreria uma opressão e uma pressão espiritual muito grande. E assim como nós hoje citamos na escola bíblica, o inimigo não precisa mais te tirar da igreja. Ele deixa o soldado abatido dentro dela. Só que nós precisamos dar uma notícia para o inferno: que nós somos resilientes. Nós precisamos dar uma notícia para o inferno: que nós crentes somos perseverantes. Sabe o que isso significa? Que não importa quanto o inferno trabalhe, nós não arredaremos o pé daqui. Não importa o quanto o inimigo tente nos desgastar, não importa o quanto o inimigo tente nos desanimar, não importa o quanto o inimigo tente nos abater, nós não vamos arredar o pé daqui. Nós não vamos sair daqui. Sabe por quê? Porque o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho, mas nós encontramos os altares do Senhor. Nós encontramos aconchego no Senhor, nós encontramos vida no Senhor. E nós não temos hábito de fazer isso na igreja, mas nós temos o hábito de deixar o Espírito fazer o que Ele quer fazer. E por conta disso, nós sabemos que o povo de Deus precisa de um toque. E nós vamos adorar essa canção que diz exatamente isso: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não inflamar o meu coração com a tua glória. E nós vamos adorar. E eu queria chamar o pastor para vir aqui na frente, as autoridades. Porque enquanto nós adoramos, você que entendeu que precisa ser tocado, eu queria que você viesse aqui para receber o toque do Espírito Santo nessa noite. E o toque de Deus nessa noite não é um toque qualquer. Nessa noite o Senhor vai te tocar, apagando todos os dardos inflamados do maligno. Nessa noite o Senhor, Ele vai te tocar, derramando sobre você coragem ao invés de covardia. Meu desejo é te servir. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o
todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama este lugar.
Deus que vem por meio do fogo, por meio do vento, por meio do terremoto, como uma brisa suave. Esse Deus tem o poder e o governo nas suas mãos. Deus que está entre nós por meio da manifestação da sua glória. Ele está entre nós. Nós temos hoje diante dos nossos olhos a presença do Eterno. Deus não desce para mexer com a nossa emoção. Ele desce para gerar em nós vida no Espírito. O que estava morto torna a viver pelo Espírito do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Você pode aplaudir Jesus? Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Grande é o Senhor. Recebe vida mesmo de Deus. Recebe graça de Deus. Glória a Deus. Pega nas suas mãos a sua oferta de amor e o seu dízimo, o que você trouxe para semear, aquilo que Deus depositou no seu celeiro, a sua retribuição, a sua contribuição, sua fidelidade. Na medida que você é ministrado pelo Senhor, você vai pegar aquilo que Ele proporcionou ao seu coração e ao seu celeiro. E vamos ergar aos céus. Vamos elevar aos céus aquilo que o Senhor nos permitiu atribuir e contribuir. Senhor, nós queremos aqui consagrar as nossas sementes, exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado por nos ter reunido aqui nessa noite. Obrigado por ter nos trago nesse lugar para falar conosco, para gerar vida em nós. Nós iremos aqui contribuir, retribuir. Nós iremos aqui ofertar, dizimar. Nós iremos aqui fazer aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Mas é de todo o nosso coração, Senhor. Receba nossas sementes. Receba nossas ofertas. Para a glória do Teu nome. Nós consagramos tudo ao Senhor. E é assim que nós iremos contribuir. Com um coração voluntário e alegre por fazer parte da Sua obra. Em nome de Jesus. Esmigalham-se os montes antigos, os outeiros eternos te abatem, mas teus caminhos, ó Deus, eles sim são eternos. E tira descoberto teu arco, farta já está tua aljava, ó Deus. Tira descoberto teu arco, farta já está tua aljava, ó Deus. Os montes te veem.
eu ainda me alegrarei. Ainda que estoure contra minha guerra, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Ainda que o diagnóstico dos médicos chegue, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Ainda que a economia do mundo toda se quebre, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei no Senhor. Eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei no Senhor, no Deus da minha paz. Deus da sua Ele paz. me faz andar nos lugares altos, com pés como os da costa. E é do alto que eu vejo tudo, assentado nas regiões celestiais com Cristo. As minhas armas não são deste mundo. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, porque eu ainda me alegrarei. Fica tranquilo. Eu ainda me Esse Deus é a sua justiça. Eu ainda me alegrarei. Joelho no chão, Ele é a sua justiça. no coração dobrado. É assim Que eu venço as minhas guerras. Como nós vamos vencer as guerras? Joelho no chão, no coração dobrado. É assim que eu venço as minhas guerras. Oh, Sim. é assim que eu venço todas elas. Joelho no chão, Aleluia. Coração dobrado. É assim que eu venço as minhas É assim que você vence as suas guerras. Joelho no chão, no coração dobrado. É assim que eu venço as minhas guerras. Vai, vencedores. Quando eles dizem que não tem cura, joelho no chão, Sim. no coração dobrado. Vai, É assim que eu venço vencedores. as minhas guerras. Porque eu ainda me alegrarei. Oh, glória. Eu ainda me alegrarei. Glória a Deus. Eu ainda me alegrarei Glória a Deus. no Senhor. Glória a Deus. Vencedores. É assim que nós vamos vencer as nossas guerras. A igreja ela é poderosa quando ela está de joelhos, porque Deus se levanta do trono para guerrear em favor dela. Quando a igreja se dobra diante de Deus, Deus se levanta diante da igreja para guerrear as suas guerras. Você é vencedor porque você permaneceu de joelho. Vamos ouvir a palavra de Deus. Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, a sua casa e a sua família. Amém? Abre comigo Evangelho de João. Nós vamos falar sobre o profeta
chamado João Batista, o último profeta. Quem será o próximo que Deus vai levantar na nossa geração? Oh glória! Essa é a geração que vai profetizar para os últimos dias. É uma geração que vai transcender em tempos difíceis, que vai fazer da palavra a profecia realizada. Vamos lá fazer a menção da palavra. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 6. Vai dizer assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para aquele que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, ao que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, as quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo da parte de Deus Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai se tornou conhecido. Diga glória a Deus por isso. Feche os seus olhos um minutinho comigo. Grande Deus e Pai, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu Espírito que está entre nós. Queremos aqui nessa reunião santificar o seu nome e somente o seu nome. Queremos prestar toda a honra e toda a reverência somente ao Senhor, porque cremos e entendemos que o Senhor é superior a tudo e a todos, porque tudo que existe só existe porque o Senhor decidiu trazer a existência. Olha nós aqui reunidos, homens que foram resgatados pela sua graça, mulheres que foram resgatados pela sua graça. Nós somos presenteados pela companhia do seu Espírito. O que seria de nós se não fosse a sua graça? Essa medida ela escorre nesse ambiente sobre a nossa cabeça, sobre o ambiente. É uma medida especial. Obrigado porque o Senhor decidiu nos agraciar por meio da sua presença. Nós neutralizamos essas forças opositoras do nome de Jesus, Pai. Contra a força não há resistência.
O Senhor é a força superior da tua igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Senhor, ministra o coração do seu povo, para que eles possam compreender que o Senhor decidiu levantar cada um deles para proclamar a sua palavra, dentro e fora da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento para a glória de Jesus. Todos nós conhecemos, ou se não todos, quem não conhece vai conhecer agora, a história de João Batista e os seus relatos e os seus feitos. Quem era João? João, nascido de mulher. Ele era, familiarmente dizendo, da mesma família que Jesus. Isabel e Maria eram primas, familiar, da sua mesma geração. João Batista, ele nasce na mesma época que Jesus. Jesus, no ventre de sua mãe Maria, quando ele vai à casa de Isabel, Maria vai fazer uma visita, Jesus vai junto. De forma tão linda, que quando Jesus, na barriga de sua mãe, chega na casa de Isabel, Isabel grávida de João Batista, os dois se encontraram no ventre. E houve uma interligação no espírito de forma sobrenatural. Algo inexplicável que ninguém consegue explicar. A mãe de João o Batista reconheceu Jesus no ventre como o Messias, como o Salvador. Olhamos para dentro desse relato. João o Batista, ele nasce de uma linhagem sacerdotal, mas ele não adota o sacerdócio. Ele deixa a linhagem sacerdotal e vai para o deserto. E ele vai para o deserto para ser tratado e preparado por Deus, para se tornar a voz de Deus no meio de um silêncio de 400 anos. O povo precisava ouvir a Deus, mas não ouvia mais, pela dureza de coração, pela consequência do pecado e pela continuação de continuar pecando. Deus ficou em silêncio com o povo. Registro. Olhamos que dentro desse percurso, João o Batista, ele veio num período de silêncio e de grande devasto pecado que estava assolando a nação de Israel. Você sabe que o silêncio de Deus em uma nação, ou em um estado, ou em uma família, ou para uma pessoa, significa morte. A nação estava morrendo espiritualmente. O silêncio de Deus é como um desprezo. A pessoa que tem o silêncio de Deus, ela deixa de perseverar, ela deixa de querer viver, ela quer tirar a sua própria vida. O silêncio de Deus é o terror para uma alma. Você imagine para uma nação inteira. Mas prove Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, levanta João, um percussor, o que vai preparar o caminho para o Messias. João, ele é um homem que ele decidiu não viver a sua linhagem sacerdotal. Por quê? Porque os sacerdotes já tinham se corrompido. Qual que é a função do sacerdote? Apresentar a Deus o sacrifício por conta do pecado do povo. O sacerdote está entre o povo e Deus. E o profeta, ele é a voz de Deus entre o povo. É ele que libera o destino. Por que que o povo estava perdido? Porque ele não tinha mais o destino. Ele estava perdido. O povo sacrificava, mas não obedecia.
Versículo 6 comigo, você que pode acompanhar, por favor. Do capítulo 1. Surgiu um homem enviado. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Por Deus, chamado João. Período que o povo sacrificava, mas não se arrependia. Foi o período que João veio a surgir. O povo estava acostumado a sacrificar, porque o sacrifício que o povo oferecia era uma espécie de justificação do seu pecado, mas não era arrependimento genuíno. Por isso que levanta-se um homem chamado João. João é um homem que, se nesses dias aqui ele iria durar poucos dias, vou falar sobre isso aqui, porque talvez nós íamos se escandalizar com João, porque ele era um homem muito duro de palavras. Porque o pregador talvez agrada o povo, o profeta confronta. Talvez o sacerdote estava se tornando um pregador, pregando o que havia ouvido e visto do que o Senhor tinha feito, mas não estava confrontando o pecado do povo. Mas prouve Deus levantar um profeta para confrontar o povo e o seu pecado, para que a nação não se perdesse. Se você não tiver um profeta na sua vida, você vai se perder. Você pode ter certeza. Porque se você não tiver um profeta, você vai arrumar alguém que fala o seu ego. Pode ter certeza disso. Você vai arrumar alguém que vai concordar com o seu pecado, vai fazer você se tornar habilitado a conviver com o seu pecado. João Batista não. Ele confrontou o pecado do rei, ele confrontou o pecado do sacerdote, ele confrontou o pecado dos adultérios, ele confrontou todo tipo de pecado e chamou ao arrependimento. Se nós não estiver pronto para ser confrontado, com certeza você vai ter dificuldade de ser salvo. Você entendeu ou não? Se você tiver dificuldade de ser confrontado, você também terá dificuldade de ser salvo. Porque a salvação não veio por um alisamento na sua cabeça, veio pelo confronto direto. O evangelho não foi dado a uma bandeja, foi oferecido na cruz. A cruz é um ato de sacrifício, é um memorial do amor de Deus revelado por meio de um sacrifício que ninguém poderia fazer por nós. João Batista identificou quem era ele. No período de João Batista, tinha sacrifício, mas não tinha arrependimento. Porque João Batista, ele batizava com água. Por quê? Porque aquele batismo representava um arrependimento. Alguém que se arrependia ia até João para ser batizado nas águas, para dizer assim, ó, eu estou abandonando a minha vida de pecado. E João vai descrever, e não vai parar aqui não esse batismo, porque vai vir um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Mas se não houver arrependimento, não tem batismo com o Espírito Santo. Não tem batismo com o Espírito Santo. Deus não habita numa casa imunda, na vida de um homem que ama o pecado, que se manipula, que fica se enganando o outro. Não, o Espírito Santo, ele tem prazer em habitar em alguém que se arrependeu dos seus pecados. Se não houver arrependimento, não tem batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que o desejo de toda a igreja é ser cheio do Espírito Santo. Vamos olhar para dentro desse contexto. Você vai ler comigo aí o versículo de número 15, por favor. Vai dizer assim, ó, João dá testemunho dele,
ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior, ou é mais poderoso do que eu, porque já existia antes de mim. João está pregando. Porque João, ele batizava com água, para que pudesse haver o arrependimento, e o arrependimento genuíno. Olha o que diz aí o versículo de número 23. Vieram fazer algumas perguntas para João. No 21, nós vamos ver aí eles perguntaram-lhe, o 21. E então, quem é você, Elias? Ele disse: não, sou o profeta. Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem você é? Dê a nós uma resposta, para que levamos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto no ermo para o Senhor. Presta atenção aqui. É muito forte o que nós estamos ouvindo, porque o que é preparar o caminho? O caminho está cheio de pedregulhos, está cheio de embaraços, está cheio de coisas embaraçosas. João, ele é chamado para limpar essa estrada. E vamos agora falar numa figura profética e espiritual. João é aquele que na sua época estava limpando os corações pela palavra, para receber quem é o autor da vida. João não estava falando de entulhos e pedras. João estava falando de algo pragmático, que os corações daquela época absorveram dentro de um contexto religioso e não abria mão. Irmãos, Deus pode nos preencher um só minuto de uma decisão que nós tomarmos para se desvaziar daquilo que nos atrapalha. Mas nós duramos uma vida para renunciar ao pecado que nos escraviza. Nós duramos uma vida para renunciar. E Deus pode nos preencher em um único minuto que nós decidimos se desvaziar desse pecado. Vamos olhar o contexto. Olha que coisa interessante, que nós vamos agora ler no versículo de número 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João batizava. Irmãos, por que eles estavam apresentando o sacrifício? Porque é mais fácil apresentar o sacrifício do que o meu coração arrependido. Porque se eu mostrar o meu coração, vai ser exposto tudo aquilo que está dentro dele. Se eu apresento o sacrifício, é só um ato simbólico que eu estou apresentando que eu estou arrependido. Vamos olhar como Deus trata o sacrifício. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, quando o rei que tentou sabotar a obediência pelo sacrifício, o rei Saul, ele tentou apresentar um sacrifício no lugar do arrependimento.
lugar da obediência. Samuel, um profeta levantado por Deus, que ungiu Davi, foi diante do rei e disse assim: do que Deus se agrada? É do sacrifício ou da obediência? E nós talvez estamos fazendo isso indiretamente, apresentando nossos serviços e não o nosso arrependimento. Eu quero trazer para Deus que eu estou bem, porque eu estou fazendo algo na obra de Deus. É porque eu não tive humildade de reconhecer que eu já caí por dentro. O Salmo 51, o versículo de número 17, se não me falha a memória. Abre comigo aí, vamos lá para nós fazer a menção junto. Depois nós vamos no livro de Samuel. É isso mesmo. O Salmo 51, versículo 17 vai dizer assim, ó: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Deus não está sendo atraído pelo meu serviço. Deus está sendo atraído pelo meu arrependimento, pela minha sinceridade. Não é o sacrifício que atrai a Deus, é o arrependimento genuíno. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Se nós não se arrepender, queridos, não veremos os céus abertos. E João, ele sabia disso. Eu quero ler um versículo aqui no Salmo também, que ele vai nos conectar com esse arrependimento de forma linda. O versículo 12, está com a Bíblia aberta? Acompanha comigo. 51, o Salmo agora é de 12. O versículo é 12, diz assim, ó: devolva-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto. Um espírito pronto. Se você não tiver, queridos, com esse prazer em obediência, você sempre vai apresentar um sacrifício. Sempre. Você sempre vai querer fazer para ser aceito. Arrependam-se, para que haja conserto entre você e Deus. Arrependam-se para que haja conserto entre você e Deus. Porque Deus nunca vai se mover pelo meu serviço, sempre pela minha obediência. Vocês concordam com isso ou não? Tem certeza que vocês concordam com isso? Se vocês não concordarem com isso, vocês estão desconcordando com a Bíblia. A Bíblia, ela é o livro que Deus decidiu escrever os seus relatos para se comunicar e nos ensinar como servi-lo, obedecê-la. 1 Samuel, capítulo 15, o verso de número 22. E eu quero aqui frisar com vocês, esse momento é muito importante para a igreja. Sabe essa movimentação que está acontecendo? Sabe o que é essa movimentação? Irmão, não poderia estar a igreja aqui toda em desobediência. Se tivesse um obediente aqui no nosso meio, ele desceria. Porque ele é atraído pela obediência, não pelo serviço. Você está entendendo? Não. Então para de falar mal do outro e fala mal de você mesmo, que está mal consigo mesmo. Para. Vai olhar no espelho e vai pregar para si mesmo.
Para de afastar a presença de Deus da sua vida. Quanto mais você levanta um altar no seu coração para apresentar um sacrifício que Deus não recebe, mais longe de Deus você fica. Você está entendendo ou não? Porque se você não entender aqui, você padece ali. Deus, Ele não perde tempo, queridos. Está tudo sendo preparado. As moradas que Cristo falou que ia preparar, Ele já foi preparar, já está pronta. Só que agora, para nós acessar esse lugar, nós precisamos estar num estado de obediência. Porque Ele não vai vir buscar quem faz, Ele vai vir buscar quem obedece. Mateus capítulo 7, verso 21 em diante. Está escrito lá um relato maravilhoso para nós conectar o que eu estou falando aqui. Quem lembra o que está escrito lá? Igreja Bíblica Bereana. Quem lembra? É isso aí, Fácil. É isso aí. Senhor, Senhor, eu limpei a igreja durante 20 anos. Senhor, Senhor, eu toquei no louvor 20 anos. Senhor, Senhor, eu pastoreei sua igreja há 30 anos. Senhor, Senhor, nós expulsamos demônio. Senhor, Senhor, não faltei um culto. Senhor, Senhor. E o Senhor vai falar assim para mim: você fez tudo isso, meu príncipe, só não conseguiu me obedecer. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, filho da iniquidade. Olhai-vos para os campos e você vai ver que isso está prestes a se cumprir. Olha lá o que está escrito no versículo 22 do capítulo de número 15 de 1 Samuel. Capítulo 15, verso de número 22 e 23 vai dizer assim, para vocês compreenderem de forma bem específica. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, tanto em que se obedeça a sua palavra? Obedeça a sua palavra. Obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra de Deus, Ele o rejeitou como rei. Ou você obedece ou você é rejeitado. Você tem a legitimidade depois que você reconheceu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Mas a possibilidade de perder a legitimidade é quando você desobedece a palavra de Deus. Quando você desobedece a palavra de Deus. Você conhece aquele irmão que sabe o que tem que fazer, mas faz o que ele quer fazer, não o que tem que fazer? Você conhece? Vê se ele está do seu lado aí. Você conhece aquele irmão que sabe o que tem que fazer, mas ele não faz o que tem que fazer, ele faz o que ele quer fazer. Você conhece esse irmão aí? Essa irmã que está do seu lado aí? Posso falar uma coisa para você? Isso é vaidade, arrogância. Isso leva à ruína. O pastor prega a palavra, direciona. A palavra é forte, quando sai da porta para fora faz o que quer, não o que aprendeu. Arrogância. Não sabe o que é submissão porque não quis aprender. Porque se quisesse aprender, iria praticar. Sim ou não? Para Deus, obediência é superior ao sacrifício. Desobediência é considerada um ato diante de Deus de rebeldia.
Desobediência é considerada diante de Deus um ato de rebeldia. Deus está ensinando o seu povo e o povo não pratica o que Deus ensina. Rebelde, desobedientes, malcriados, mimados. Um dia Deus levantou um homem chamado Ezequiel. Quem lembra dele? Tem um livro que é relatado, o livro de Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel, ele é colocado diante de um povo rebelde, que Deus destinou ele e colocou um nome, como se fosse um nome de casa rebelde. Por que casa rebelde? Porque já aprendeu o que tem que fazer e não fazia. Deus considerou aquele povo como casa rebelde. E Deus levanta um homem cheio do Espírito do Senhor e coloca ele dentro da casa rebelde. E fala para ele assim, ó: pregue, quer ouça, quer deixa de ouvir. Pregue a palavra. Eu não tenho medo de ser rejeitado por pregar a palavra. Eu não quero ser aceito por não pregar a palavra. Quem entendeu? Certeza que você entendeu? Que haja em você o mesmo sentimento. Pregar a palavra, querido, é confronto direto com quem prega e com quem está ouvindo. Vamos olhar para dentro desse contexto, que vai dizer assim, ó, na continuação da escrita: a obediência sincera é considerada diante de Deus um ato de demonstração de humildade, submissão e respeito. Você ouviu? Eu quero seu ouvido emprestado, para você não ouvir mais nenhum zumbido aqui dentro. Porque se você sai daqui sem praticar o que você está ouvindo, você vai tropeçar no caminho. Pode ter certeza. Porque o que você acabou de ouvir, para parar de falar mal dos outros, falar do mal que existe em você, você vai continuando falando mal do outro. Por quê? Não obedeceu a palavra. Não obedeceu a palavra. Vamos olhar de forma literal. Obediência sincera é considerada um ato diante de Deus de demonstração de humildade, submissão e respeito. Igreja, nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo que a dureza de coração tem sido um selo, um marco. Vamos olhar que dentro desse contexto, vai comigo lá no livro de João de novo. João Batista renunciou ao sacerdócio e vai para o deserto para ser treinado por Deus e se tornar uma voz de Deus diante de um silêncio de 400 anos. Quem sabe me dizer quantos anos João ficou no deserto? Faz a comparação. João no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria. Os dois tinham semelhança à mesma idade. Correto? E a gente vai ouvir do ministério de João só quando ele encontra Jesus no batismo. Quantos anos? Se depara aí na linha de pensamento. Comparadamente, quase 30 anos João ficou no deserto.
João ficou numa escola que Deus era seu professor, seu mestre. João decidiu se desvaziar de toda a luxúria sacerdotal para ir morar no deserto e se encontrar com Deus. Vou falar uma coisa para você aqui agora. Se você não se desvaziar do seu ego, você nunca vai se encher de Deus. Nunca vai se encher de Deus. O seu ego está te matando. A arrogância está te matando. A falta de obediência está te matando. Você não percebeu ainda? Te desvazia. Dá tchau para essas coisas que não geram proveito nenhum para a sua vida. E se encha de Deus no deserto. Não espera Deus te levar para o deserto. Se ofereça aí com Ele. Não espera Deus te levar para o deserto. Se ofereça. Quando Deus leva para o deserto é porque eu estou resistindo. Quando eu me ofereço, Ele vai me tratar. Ele vai me preparar. Sabe por que você não vai para o deserto? Porque o seu eu é tão completo dentro de você que não tem espaço para Deus. João Batista, ele passou 30 anos em média no deserto, sendo treinado e preparado para se tornar a voz de Deus por 6 meses. João fica 30 anos no deserto e o ministério dura só 6 meses. 6 meses que abalou a nação. Escuta aqui rapidamente. Em 400 anos, João fez em 6 meses. Em 400 anos, Deus fez através de João em 6 meses. Abriu o caminho no ermo, preparou o caminho, recebeu a revelação de quem era o Messias, batizou o Salvador e foi parar com a cabeça na bandeja. Ele é um profeta. Foi o último. E na nossa geração, quem ele vai levantar? Nós admiramos a história dos profetas, mas só tem um problema: nós não procuramos imitá-los. Nós imitamos o pregador lá da internet, que pula e pá, já. Sim ou não? É ou não é? Imitamos ou não imitamos? Pregamos até igual o pregador do momento, mas ser imitador, ser igual o profeta que perdeu a cabeça, ninguém quer. Igreja, sai desse lugar, senão nós vamos morrer espiritual. Nós estamos cheios de nós mesmos e esvaziados de Deus. Nós vamos morrer espiritual. A igreja, ela não é aceita pelo serviço, mas é pelo arrependimento. Arrependa-se hoje dos seus pecados, e o Senhor levantará você como uma voz nesta nação. Vamos ou não vamos viver o que está escrito? Eu creio no que está escrito com a minha própria vida, e eu creio que você também. Eu entendo que Deus pode preencher em 1 minuto o que nós demoramos para se esvaziar a vida inteira. Estou 20 anos na igreja, eu ainda estou cheio de ego dentro de mim. Um dia minha esposa virou para mim e disse assim: você tem vaidade? Eu falei: misericórdia, mano. Estou morto. E eu fiquei com aquilo colapsado uns dias, irmãos.
Porque eu sempre estou me avaliando a igreja, e eu não percebi que eu estava com essa vaidade. Mas Deus, Ele sempre usa alguém para nos colocar aonde nós devemos estar. Eu vacilei, a vaidade se escondeu, e eu achei que estava arrasando. Não, nós temos que guardar para guardião da palavra. A palavra atravessou guerra, tempestade, terremoto, furacão, atravessou tudo que atravessou, e eu quero ser o guardião da palavra. Escuta aqui rapidamente. Escuta isso. Abraão quis ajudar Deus, arrumou um problema que até hoje acontece na Terra Santa. Ismael é o inimigo de Israel. Quem é Ismael? Quem é o Iraque? Abraão quis ajudar a Deus. Agora a diferença de Abraão e Elias: Elias dificultou o serviço para Deus. Mostra que tu és Deus, que caia fogo do céu e consome o holocausto. Diferença entre Abraão e Elias. Essa diferença está entre nós. Às vezes nós queremos ajudar a Deus, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Se nós obedecer já é o suficiente, mas nós queremos fazer algo que Deus não pediu para nós fazer, como se nós estivéssemos ajudando a Deus. Deus está pedindo favor para você? O que Ele pediu para você aqui agora? A igreja, ela está sangrando. E nós, como ministros, estamos querendo fazer curativo. De vez de se colocar numa posição como uma voz profética. Está todo mundo machucado nesses dias. Todo mundo cheio de curativo. É trauma para lá, é coisa, e é tanta coisa, misericórdia. É ou não é? Está todo mundo machucado. É uma dor dali, é uma dor da alma, é uma dor da cabeça, é uma dor de tudo quanto é jeito, está todo mundo machucado. Levanta-se uma voz profética nesses dias. O sangramento será estancado e você será curado pela palavra de Deus. E você receberá ousadia no Espírito para viver o que a Bíblia diz para você viver. Então se coloca de pé, profetas de Deus. Geração de João Batista, voz do que clama no deserto, homens que temerão ao Senhor, mulheres que buscarão ao Senhor sem cessar. Vamos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para viver o que Deus separou para você viver. Tem alguém aqui no nosso meio que quer voltar para Jesus Cristo? Você ouviu a palavra, você vai resistir? Você vai se tornar desobediente? O que Deus quer de você? Obediência e arrependimento. Então arrependa-se agora dos seus pecados e se converta dos seus maus caminhos e volta para Jesus imediatamente. Porque Ele tem algo para continuar fazendo na sua vida, porque você interrompeu no caminho. Você se afastou. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus? Não tem ninguém que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Tem alguém no nosso meio que quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? Tem? Alguém aqui no nosso meio que quer confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Não tem ninguém? Então nós vamos encerrar o culto para anunciar o projeto Férias na igreja às 10 horas. Então nós vamos sair daqui da igreja no dia 11/7 às 10 horas da manhã para anunciar o projeto Férias para todo o sítio Joaninha, Vila Paulina e Eldorado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então
O projeto Férias vai ser aberto para toda a comunidade, tá? Brinquedos infláveis, comida, palavra de Deus, gincana, e o céu vai estar aberto. Quem crê? Até o adulto vai se tornar criança, mas não vai poder brincar no brinquedo das crianças, não. Dia 18/7, projeto Férias se inicia às 13 horas. Amém? Dia 18/7 vai iniciar o projeto Férias. Amém? Então todas as crianças perto da sua casa, de longe, convida todos. Traz de caminhão, de ônibus, dá um jeito, traz todas as crianças que você puder para ser ministrada pela palavra de Deus aqui no nome de Jesus. Amém? Agora outra parte muito importante que eu quero ouvir um amém bem alto. Amém? Precisamos de doação para o projeto Férias. E é bastante doação, queridos. É bastante salsicha, pão, refrigerante, pipoca. É bastante coisa, porque é muita criança. Bexiga, eita bexiga, vai ser uma festa tremenda. E aí você vai procurar a irmã Solange no final do culto, é isso? Cadê a Solange? Está por aí? Então manda subir, porque o culto já vai acabar. Amém? Porque os irmãos que vai doar, já vai procurar ela por aí. Vamos contar com a doação um do outro? Então vamos se ajudar para que nós podemos alimentar essas crianças e pregar a palavra de Deus. Você que não conhece o projeto Igreja para a Cidade, tem por objetivo e uma finalidade de alcançar essas crianças, para que elas não possam conhecer o submundo do crime. Nós vamos descriminalizar esse bairro. Quem crê nisso? Aleluia. Você crê que o projeto vai funcionar todos os dias? Você vai estudar e se preparar para servir essa comunidade. Sidioania não será mais o mesmo, eu creio nisso. Daqui vai nascer os médicos, enfermeiros, advogados, delegados, os juízes, os empresários, promotores. Vai sair toda a linha que nós imaginamos para poder edificar a nossa nação pela palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos encerrar o culto para a glória de Deus. Põe a mãozinha no seu coração. Pai, eu quero despedir a sua igreja selada no amor, na graça, na comunhão, nas doces consolação do seu Espírito. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe, vão em paz em nome de Jesus. Cumprimenta seus irmãos e toma um cafezinho com ele aí para a glória de Deus.